Tudo bem? Bem. Então, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, nossos irmãos que estão aqui encarnados, vivos, graças a Deus, e aos nossos irmãos que estão mais vivos do que nós, mas desencarnados, né? E os nossos irmãos que estão na internet nos assistindo, aqueles que vinham para cá, mas a chuva não deixou, vão receber de nós também nossas melhores vibrações. Nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de chegar até aqui. Antes de iniciar a nossa reunião, como sempre, nós damos alguns recados. Hoje tem muitas datas aqui. Sandra, vai falar todas essas datas aqui? Então, nossas atividades todo mundo já sabe, mas vamos repetir, de segunda a domingo nós estamos aqui trabalhando, com exceção das sextas-feiras, né? Todos os dias às 8 da noite, com exceção das quarta-feira às 14 horas e domingo às 10 da manhã, né? Importante hoje passar também para aqueles que querem fazer o curso de doutrina, se aperfeiçoar um pouquinho, ou se aprofundar um pouquinho no estudo da doutrina, conhecer esse mundo novo que muita gente desconhece através desse relacionamento com nossos amigos espirituais. O nosso curso básico de doutrina inicia-se agora no dia 6 de fevereiro, no próximo sábado, a partir das 15 horas. Quem tiver interesse deve passar pelo plantão de atendimento, né, para fazer a inscrição. O nosso plantão de atendimento, segunda, terças e quintas, a partir das 19h15, às quarta-feira, a partir das 13h15, e domingo, a partir das 9h30. Todo segundo sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição das cestas básicas para as famílias cadastradas aqui na nossa casa. São famílias carentes, como todos sabem, né? Então, nós sempre pedimos ajuda do nosso público para trazer 1 quilo de alimento não perecível, leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, tudo aquilo que integra a cesta básica, né? Então nós vamos completando para formar a cesta para fazer a distribuição. E cada 15 dias, um sábado assim, o outro não, nós também fazemos a distribuição para os desabrigados aqui próximo à nossa casa, num lanche, né? Café, leite, suco. Então nós ajudamos um pouquinho essas famílias também, minimizando a sua fome, suas desilusões, nós tão necessitadas desse auxílio, e nós pedimos a colaboração também das pessoas que queiram vir conosco também ajudados, né? O que mais que nós temos aqui? Agora o resto que nós temos aqui, as datas espíritas, né? Quem acompanha o espiritismo, no dia 1º de fevereiro, mas em 1856, nascia Anália Emília Franco, em Resende, no Rio de Janeiro. Uma professora humanitária, criadora de inúmeras obras educativas e assistenciais. Dia 6 de fevereiro de 1832, casamento do nosso codificador Allan Kardec com a sua esposa, a grande ajudante do nosso irmão Kardec, Amélie Boudet. E no dia 7 de fevereiro de 1901, desencarna em Natal, no Rio Grande do Norte, a poetisa Alta de Souza. 12 de fevereiro de 1809, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realiza reuniões mediúnicas na Casa Branca. Há quem diga que ele teve um sonho premonitório, que no fim deu naquilo que deu, né? Ele foi assassinado e ele viu isso antes de acontecer. Ele viu o caixão, ele viu ele dentro do caixão, enfim, realmente ele foi assassinado, né? E no dia 15 de fevereiro, o lançamento da Revista Internacional do Espiritismo por Caibar Schutter. E no dia 15 de fevereiro de 1926, desencarna Gabriel Delany, grande pesquisador também da doutrina. 16 de fevereiro de 47, desencarna em Pirapitingui, em São Paulo, Jesus Gonçalves. Contraiu hanseníase aos 27 anos, foi poeta, teatrólogo, tendo se convertido ao espiritismo e fundado a Sociedade de Santo Agostinho. Uma parte da história dele foi contada pelo nosso irmão Divaldo Franco ontem no grande evento da André Luiz. No dia 17 de fevereiro de 1827, desencarna Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça. Esse foi o professor nosso Allan Kardec, né? E 18 de fevereiro de 91, Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração no Rio de Janeiro. Em 20 de fevereiro de 1822, desencarna em Salvador Madre Joana Angélica de Jesus, a nossa conhecida Joana de Ângeles, a guia
espiritual do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Em 16 de fevereiro de 1802, nasce em Paris o escritor e humanista Victor Hugo. Em 26 de fevereiro de 1842, nasce Camille Flammarion, o astrônomo poeta. Aquelas pessoas que não têm condição de vir até o nosso centro podem também assistir às palestras em tempo real e também as palestras anteriores já gravadas pelo site www.casadocaminhosantana.com.br. Muito bem. Então nós vamos nos preparando para a nossa reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, mais esse dia, aqueles que trabalharam o dia todo, aqueles que estão no estudo, aqueles que estão pensando nos seus compromissos. Nós vamos deixar, por enquanto, todas essas preocupações de lado, porque a Casa Espírita nos recolhe desses momentos que nós dedicamos às nossas reflexões, justamente para que nós deixemos de lado as nossas preocupações e sejamos nesse momento apenas espírito encarnado, mas com os pensamentos mais pelo lado da espiritualidade, para que nós recebamos todas as energias que vão emanar desses nossos irmãos, que já nos receberam com muito carinho, que já fizeram toda a proteção da nossa casa, estão aqui conosco nesta noite, nossos médicos bondosos da espiritualidade, que vêm nos auxiliar na assistência aos nossos irmãos, através dos passes, através dos tratamentos que todos nós estamos sujeitos, às vezes necessitamos e às vezes nem sabemos que somos curados ou tratados de certos problemas que nós até desconhecíamos. E muitos irmãos nossos chegam aqui também no plano espiritual, dando continuidade aos seus tratamentos, à sua orientação, e também para receber de nós os fluidos salutares, daquelas criaturas que têm bastante consciência da necessidade que nós temos de transmitir também através dos nossos pensamentos positivos, auxiliando esses nossos irmãos, que muitos ainda continuam no lado espiritual, mas necessitados dessa nossa energia, dessa nossa presença, para que eles ganhem bastante força, para ganhar consciência também da situação atual em que se encontram. E assim então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, que é o nosso condutor, o nosso mestre bondoso, o médico de todos nós, que está sempre nos auxiliando, e que trabalha como Deus sempre a favor da humanidade terrena, a qual Ele está com a responsabilidade de levar até Deus. Então nós agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos a todos os bondosos amigos espirituais, como nós já falamos, e vamos pedir permissão então ao nosso dirigente espiritual para que nós iniciemos a reunião dessa nossa noite com o tema, como quase sempre, do Evangelho de Jesus. Hoje me parece que é do Pão Nosso, né? Psicografia do Chico Xavier, uma obra do nosso grande Emmanuel, o grande amigo do nosso irmão Chico Xavier, o grande guia espiritual. Então nós vamos envolver o nosso amigo e nosso irmão Marcelo com muito carinho, para que ele dê o recado direitinho, para que nós entendamos bem a mensagem. A palavra. Olha. Algum técnico aqui de... Bom, boa noite, gente. Boa noite aos amigos também internautas, né? Sempre acompanha. E a todos aqueles que não puderam hoje estar aqui, né? A chuva acabou atrapalhando todo mundo aí. Hoje é uma boa noite molhado, literalmente, né? Quase que alagado, viu, Paulo? Mas conseguimos chegar, né? Isso é bom. Vamos estudar? Vamos lá? Fiz algum apanhado aqui, que eu gosto de fazer alguns estudos, né, Gerandir? Eu não gosto de simplesmente pegar lá o trecho que está escrito. Acho que o meu espírito é um espírito mais curioso que tem, é o meu. Já vou dizer, já. Então eu gosto de pegar o trecho e eu vou lá pesquisar, vou lá fuçar, e saiu alguma coisinha aqui de curioso, tá, gente? E o tema da noite é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E é um trecho do capítulo 122, que é sobre pecado e pecador. Parece ser mais um daqueles trechos que a gente vai falar sobre
os pecados, perdoar 7 vezes 77, por aí vai. Não, não é isso. Por incrível que pareça, não é isso. Ele está falando de pecado e pecador, mas a ideia em si que ele apresenta aqui é bem interessante. E esse trecho ele retira das cartas de João. João, o apóstolo, né? Eu só vou ler o início e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre isso aqui. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Esse finalzinho é interessante, porque ele não diz aqui, não é de Deus. Né? Ele diz, não tem visto a Deus. Isso aí já muda alguma coisa para a gente, não muda? Pois bem, para a gente poder falar então desse trecho aqui, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o autor, quem escreveu, foi João. Em que época que João escreveu? Como que era aquela época em que João escreveu essa carta? A quem ele estava endereçando esta carta? Qual era o objetivo desta carta que ele estava escrevendo? E foi nesse sentido que a gente procurou trazer alguma coisinha aqui, né? O interessante, antes da gente poder falar do conteúdo da carta, é bacana a gente poder falar sobre o próprio apóstolo, João. Se fosse outro apóstolo, como é que ele teria escrito essa carta? Se fosse Paulo, Paulo já era mais duro, mais incisivo. Paulo mostrava a sua personalidade nas suas cartas ali, a personalidade dele era muito forte, né? E tinha que ser assim. E dos evangelistas, os 4 evangelistas, vocês sabem quem são, não precisa nem dizer aqui, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Mateus e Marcos, eles tinham aquela forma de escrever mais popular. Era mais a linguagem do povo, né? Ou seja, eles estavam expressando ali mais ou menos a sua personalidade. A gente escreve conforme somos, não é verdade? Aqueles erros que a gente costuma fazer, é os errinhos que a gente costuma dizer no dia a dia, né? Não adianta ninguém querer escrever alguma coisa muito bonita, ser poeta, de repente que não vai conseguir. A gente vai mostrar a nossa marca através daquilo que a gente está escrevendo. O conteúdo que a gente escreve, nós estamos mostrando a nossa personalidade. Então, Mateus e Marcos mostraram aquela linguagem mais do povo. Eles eram pessoas, né, que conviviam, não tinha um intelecto tão apurado. Então, a carta deles é bem marcada ali. E na carta de Mateus e de Marcos, ou melhor, no Evangelho, desculpem, eles procuram colocar os milagres de Jesus, a vida de Jesus, como é que foi naquele período em que Jesus esteve entre nós. Então o evangelho deles é bem marcado nesse sentido, né? Lucas, por sua vez, aliás, Lucas é meu preferido, viu, gente? Já falei isso aqui uma vez, ou repetindo. A personalidade marcante era de Lucas. Lucas, ele era filho de escravos. O seu pai e a sua mãe eram escravos, né? A mãe dele dizia que era de uma beleza, né, imensurável, era uma mulher muito bela, mas ela foi firme nos seus compromissos como mulher. E o pai de Lucas, ele era um guarda-livros, literalmente o guarda-livros. Ele era responsável por bibliotecas e etc., né? E ele morreu numa enchente. Falando de chuva, olha aí, o pai dele morreu numa enchente. Mas ele morreu, inclusive, abraçado com livros. Tal era a sua responsabilidade. Embora fosse um escravo, ele era de uma dignidade enorme, né? E depois que o pai dele morreu, a sua mãe consegue depois uma segunda núpcias. E ela casa-se com uma pessoa do governo romano, um cônsul, né, do governo romano. E Lucas passa então a ter ali a melhor educação possível. Agora o novo pai de Lucas coloca ele para estudar nas melhores escolas da época, né? Ele foi até a Babilônia, foi estudar lá. Então Lucas adquire assim um lado intelectual avantajado. Tanto é que quando a gente pega uma Bíblia para ler, logo no comecinho, se a gente pegar algumas traduções, vem isso, né?
sobre Lucas. A gente pega ali, eles já fazem algum tipo de comentário sobre a intelectualidade de Lucas. Alguém aqui já leu o livro O Médico de Homens e de Almas? Só o Paulo leu? Gente, vale essa indicação. Dizem que não é um livro espírita, né? De fato, podemos dizer que não é, né? É a novelista Taylor Caldwell, uma americana, que é ela que escreve esse livro, e até então ela não era espírita, mas ela se apaixona de tal forma pela história de Lucas, né, e pelo conteúdo, que ela acaba se encaixando dentro da doutrina espírita, conhece a doutrina espírita, mesmo nos Estados Unidos, e ela se torna posteriormente uma espírita. Olha que história bacana. Então ela coloca ali toda a história de Lucas, gente, vale a pena. Que história maravilhosa que é a de Lucas, né? Médico de homens e de almas, porque ele curava tanto o corpo quanto a alma da pessoa. Ele teve ali uma pessoa que o ensinou a mexer com as ervas, etc, etc. Né? Vale a indicação, pessoal, Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell, ok? Então, se Lucas mostra esse lado bonito, maravilhoso da intelectualidade, sobrou João. Que perfil que era João, então? João tem um perfil muito interessante também. Primeiro de tudo, que ele chamava as pessoas como meus filhinhos. Dá para imaginar a figura dele falando, né, Jurandir? Aquela pessoa excelsa, né? E ele mas ele mostrando o seu caráter, a sua amorosidade, chamando a todos de filhinhos. Quando começou a se intensificar as perseguições aos apóstolos, aos cristãos ali da época, os romanos, ele fugiu ali, tanto é que ele morreu na ilha de Patmos, na Grécia, né, com a idade já bem avançada, e os soldados romanos, quando iam persegui-lo, muitos não voltavam. Então criou-se ali uma ideia de que ele era um bruxo, um mago, e as pessoas tinham medo dele. Mas por que as pessoas, os romanos, os soldados, não voltavam quando iam persegui-lo? Porque todos se admiravam com a sua grandiosidade de espírito e se convertia àquilo que ele vinha ensinando, que era o cristianismo da época. Dá para imaginar uma situação dessa? Que bacana, né? Muitos iam, não voltavam, ficou aquela ideia. Por quê? Porque todos se deixavam se levar pelo amor que João transmitia para todos ali. Dizem que ele morreu queimado, né? Foi? Foi que sim, foi bem. E ainda que ele, a única parte do corpo dele que não teria sido queimado foi o coração. Não me falha a memória. Será que é por isso que tem a festa de São João com fogueirinhas? Aí é maldade demais também, né? Não pode ser por aí, não. Mas aí dá para a gente imaginar aquela personalidade do João. Aliás, eu até me lembro muito do Chico Xavier, aquele jeito meigo de falar, né, gostoso, a gente sempre ouvir pessoas assim. Então, João acabava, com a sua moralidade, convencendo as pessoas a seguirem o cristianismo ali. Então, João, apresentado, né? Das cartas que ele escreveu, qual era a intenção de João em relação a essas cartas aí? No começo do cristianismo, acontecia muito de outras doutrinas, de outras religiões, eles tentaram ali na época acabar com o cristianismo, né, segundo os seus interesses ali. Os romanos foram sim. Os judeus, principalmente. Os fariseus, que o digam, tentaram de todas as formas aniquilar com o cristianismo. Então, um dos objetivos das cartas que ele escreveu era justamente para se tomar cuidado com essas pessoas que estavam se infiltrando dentro do cristianismo. Porque uma doutrina que estava nascendo naquela época, ela não podia ser misturada, inclusive, com outras doutrinas, ela tinha que ser pura. A ideia que Jesus estava trazendo, ela tinha que ficar limpa, ela tinha que seguir limpa aquela ideia que Jesus estava trazendo. E essa preocupação de João, além de Paulo, que sempre cuidou muito bem disso, né?
Tanto é que se desvencilhou do judaísmo, criou-se uma doutrina justamente para isso, para que não houvesse misturas ali. Mas foi possível 100%? Não. Sempre houve algumas pessoas que acabavam se infiltrando dentro do cristianismo e tentando desvirtuar o cristianismo naquela época. Aliás, hoje acontece isso com a doutrina espírita. E como, né? Quantos não querem entrar dentro da doutrina espírita e falar assim, não vamos fazer desse jeito, não vamos fazer de tal jeito? Ué. Por isso que Kardec ele foi metódico, incisivo ali na forma que ele apresentou a doutrina espírita. Porque senão vai mostrar a personalidade de cada um. Vamos fazer desse jeito porque eu quero. E vai perder, né, a força que os espíritos trouxeram da doutrina. Então a mesma preocupação havia naquela época ali. E ele mandava essas cartas justamente para aquelas pessoas que eram os líderes de comunidade da época para tomarem cuidado. E tinha um danado de um homem ali na época, que aquele ali, pelo visto, era duro de engolir. E a gente vai falar dele já já, que ele parecia ser o grande objetivo dessas cartas e dessa famosa frase que ele colocou aqui, né, do bem e do mal aqui. Era justamente por causa de uma única pessoa. Cadê? Está aqui, vamos procurar. O dito cujo chamava-se Diótrefes. Ele faz críticas duras a esse tal Diótrefes aqui, né? Diótrefes, que embora fizesse parte da comunidade cristã, ele não tinha compreendido a doutrina de Jesus. Ele fazia parte também de uma seita ou um movimento religioso que existia na época, chamado de gnóstico. Já ouviram falar? De gnósticos. Olha que interessante. Ele era parte da comunidade cristã. Todas as vezes, aí eu fui fazer uma pesquisa aqui, quem foi esse tal de Diótrefes aqui? Por isso que eu encontrei essa parte dos gnósticos e tudo mais, a gente vai falar alguma coisinha para a gente entender aqui. Então esse Diótrefes, ele achava o seguinte: a pessoa, para poder conhecer a Deus, ele não precisa do ensinamento de ninguém. Ele próprio pode conquistar tal conhecimento. Então ele não achava justo que Jesus, que toda a doutrina de Jesus fosse levada da forma como estava sendo levada. Como eles seguiam Jesus de uma tal forma, né, com tanta fé, e ele não achava bacana isso. Porque ele achava que você poderia procurar Deus por você mesmo. E mais ninguém poderia te conduzir a isso. Então ele estava influenciando a comunidade cristã da época esse tipo de pensamento. Ora, se ele fazia parte da comunidade cristã, ele tinha que seguir as normas e a forma que estava sendo colocado pelos líderes daquela época, como Paulo, como João e tantos outros. E ele escrevia então essas cartas, João estava escrevendo, para tomar cuidado com esse sujeito aqui. E ele era duro. Ele dizia que esse sujeito não podia estar no bem. Só que João, nas suas cartas, ele dizia o seguinte, para aquelas pessoas a quem era endereçada: quem não estiver no bem, sequer receba essa pessoa em casa. Opa, espera lá. Como é que eu não vou receber ninguém em casa? Ou seja, todo aquele que tivesse com um lado mal, a gente nem bom dia dá. É ruim, não é verdade? Mas essa era a ideia para que ninguém se infiltrasse dentro do cristianismo. E esse foi o ponto-chave depois que o Emmanuel pega nos seus comentários. Bem e o mal. Como que era o bem e o mal então encarado? Por que João falava do bem e o mal dessa forma? E aí nós estamos deixando claro aqui, justamente para não haver influências. E o Emmanuel saca isso. Então ele vem depois aqui e mostra um outro tipo de relacionamento de bem e de mal. Como que a gente deve encarar? Mudou a questão de bem e de mal hoje em dia ou continua tudo igual era antes? Antes a pessoa que era má, o que você fazia?
mata, manda para os leões, elimina. As penas de morte não são uma ideia clara disso, de maldade? Você não pode conviver. O Emmanuel mostra uma outra condição, de que nem todos vão permanecer por muito tempo na maldade. E que a maldade hoje ela é encarada, se nós temos, por exemplo, as prisões. Né? Alguém aqui assistiu Fantástico ontem? Ninguém, é só eu assisto Rede Globo aqui. Mostrou uma cadeia na Áustria, gente. Você viu, Paulo? A cadeia na Áustria tem tudo de bom e de melhor lá. Tem academia, tem hidromassagem, tem salão de jogos. Como é que é, Paulo? Literalmente. Um hotel 5 estrelas. Já deu para imaginar uma cadeia desse jeito? Por que eles colocam a cadeia, fizeram essa cadeia desse jeito? Quando uma pessoa vai presa aqui, que cometeu um assassinato, por exemplo, logo a gente diz, não, tem que ficar preso, não sair de lá, ficar no pior lugar possível. Que recuperação esse sujeito vai ter, gente? Não vai piorar dentro da cadeia? E como? E comete mais crimes ainda dentro da cadeia. Quando sai revoltado, volta a fazer os crimes. Não é verdade? E aquela cadeia ali, sabe qual o número, a porcentagem de reincidência dos presos que caíam lá? 0. Os presos literalmente se modificam depois que saem daquela cadeia. Por quê? Faltou para eles uma oportunidade de encarar as coisas de uma outra forma. Eles são tão bem tratados, embora haja as regras da cadeia, né? Mas eles são tão bem tratados dentro daquela cadeia que depois eles se sentem envergonhados da maldade que eles fizeram. E não era isso que Jesus tentava procurar ensinar? Vai, não peques mais. Então essa cadeia aí, as pessoas olham e falam, não, isso não pode. E a Áustria hoje eles estão programando para fazer outras cadeias dessa forma, né, Paula? Porque deu certo. Pois é. Mas um pouco de força de vontade também vale, viu, Jurandir? A gente pode dar uma organizada nas cadeias aí, é que a nossa política e legislação aí não está ajudando tanto, né? Mas é uma forma de você reconduzir a pessoa para a sociedade. E eles trabalham naquela cadeia ali, e como é um hotel 5 estrelas, tem um preço a sua estadia. Então eles trabalham lá dentro, e com o dinheiro que eles estão trabalhando lá dentro, eles pagam o custo da cadeia. Não seria interessante fazer isso aqui também? Ou seja, isso não muda o lado de maldade, gente, da gente encarar? Em vez de ficar aquele pensamento assim, não, pena de morte para aquele que cometeu tal coisa. Como é que é? Sim, você está falando em termos populacional, mas a gente pode tomar como exemplo os Estados Unidos, né? Embora seja muito grande, são totalmente divididos com legislações. Questão política, né? Mas a gente só está dando um lado moral da coisa para que a gente entenda aí. Né? Então o Emmanuel tenta mostrar esse outro lado que a gente tem que encarar e como encarar a maldade. Né? E ele diz o seguinte, olha, esse Diótrefes aqui, ele era um gnóstico, né? Essa doutrina gnóstica, ela originou-se provavelmente na Ásia Menor e tem como base as filosofias pagãs que floresciam na Babilônia, Egito, Síria, Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas, com as doutrinas do cristianismo também. Em seu sentido mais abrangente, o gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento. Mas não um conhecimento racional, científico, filosófico, mas de caráter intuitivo e transcendental. O conhecimento é individual, vem de cada um, e ninguém precisa de ensinamentos de ninguém. É possível a gente aprender por si só? Pensando bem, né? É que a gente precisa ainda estar em comunidade, estar trocando, somos bem diferentes, né? Mas cada um, na hora de fazer, por exemplo, uma prece, que a gente se interioriza e se volta a Deus,
já não seria o seu própria ligação, independente de qualquer pessoa, de qualquer religião, não seria uma ligação sua, pessoal, com Deus? De uma certa forma, eles tinham razão, né? A sabedoria é usada para designar um conhecimento profundo e superior no mundo do homem, que dá sentido à vida humana, que a torna plena, plena de significado, porque permite o encontro do homem com a sua essência divina, centelha divina, maravilhosa e crística pela via do coração. Então esse Diótrefes, ele pregava literalmente isso. Ele achava que ninguém devia seguir os ensinamentos de Jesus da forma como estava, porque cada um era capaz de si próprio de fazer isso daí. Então João tinha essa preocupação aí. E aí o Emmanuel, no livro O Pão Nosso, como ele compreende bem esse problema do João, ele diz o seguinte: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria. Não, hoje não tem divisão, não. Na face da terra não tem, né? Como sendo um campo em que separam bons e maus, mas sim viver uma grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguem pressenti-lo. O Emmanuel diz o seguinte: enquanto muitos falam para que todos sejam afastados, como diziam naquela época, tudo que é mal tem que ser afastado, ele diz, não, tem que conviver juntos. Por que as pessoas boas têm que conviver com pessoas não tão boas? Imaginem um local onde só tivessem gente que não fossem tão boas. Como seria esse local? Poderíamos dizer, seria um verdadeiro inferno. Não é, Sandra? Agora, coloque uma pitada boa naquilo ali. Esses bons vão ajudar, vão auxiliar aquelas pessoas que não são tão boas. Não é verdade? Se fôssemos todos só bons, o que estaria acontecendo? Não estaríamos mais aqui, é verdade. Já estaríamos num outro patamar, né, Jurandir? Mas é necessário que haja essa mistura entre pessoas boas e pessoas não tão boas. Essa é a finalidade hoje do nosso planeta Terra. Essa convivência desses dois tipos aí, dois polos, podemos dizer assim. Né? Kardec perguntou, por que foi feita a pergunta de Kardec para os espíritos, né? Por que o mal predomina na Terra? E ele diz, porque os bons ainda são tímidos, mas o dia que os bons predominarem, o mal se envergonhará disso tudo, ou seja, da maldade que eles fizeram. Então, através dos bons exemplos que os bons fazem, que os maus aí vão aprendendo. Se tivessem todos eles juntos o tempo todo, não haveria evolução. Seria cada vez pior. E hoje, nós que se achamos aí um passinho à frente, eu não sou mal não, então pelo menos um passinho lá na frente, né, Sandrinha? Pois é. Pode ser que não sejamos tão maus hoje. Mas quanta maldade a gente não fez lá atrás? O mal só anda na sociedade lá fora? As pessoas ruins? Dentro da nossa família, todo mundo aqui, ninguém tem um pontinho negro? E por que aquele pontinho negro, aquele espírito que vem dentro da nossa família, está na nossa família aprontando todas? Será que nós não fomos ali os responsáveis por ele estar daquela forma hoje? Qual o compromisso que a gente tem com ele? Então, ao invés de a gente querer fugir, falar, não, manda os maus tudo, né? Não, a gente tem que resgatar aquilo que nós causamos. E hoje é mais comum a gente dizer, olha, nas famílias aí elas são bem diversificadas. Tem aqueles que são os melhores, são mais ou menos, tem aqueles que aprontam todas. Justamente para que haja uma harmonia. Como que é uma família de pessoas, só pessoas ruins? Sai morte, sai faísca ali, não é verdade? Então não dá para conviver só o mal. É necessário que haja uma mistura, para que haja um equilíbrio. Então, não vamos fugir do nosso compromisso, achar, né? Eu não pratico mais o mal, então eu quero mais é que o outro vai às favas. Não.
nós temos compromisso. Se hoje a sociedade está do jeito que ela está, né, com as pessoas não respeitando mais ninguém, ela chegou a esse ponto porque nós conduzimos para que chegasse a esse ponto. A filosofia explica muito bem isso. Para que a gente possa entender o presente, é necessário compreender o passado. Ela chegou à toa, a forma que chegou? Será que não abrimos demais? Tinha uma época em que a gente ia procurar emprego, tinha emprego de sobra, a gente escolhia. Não era assim? Ah, não vai aquela empresa não. Ou então a gente era demitido, depois eu procuro, e tinha de sobra, né? Hoje, o que acontece? Não desprezamos demais aquela oportunidade que a gente tinha lá atrás? Ah, não, tá vendo? Ninguém se preocupou em fazer o pezinho de meia, vamos se divertir. Foi chegando ao que se chegou. As aberturas, né? A liberdade que se tornou libertinagem, nós fomos os responsáveis por tudo isso. E hoje a gente quer fugir a esse compromisso de querer consertar? Gente, nós somos responsáveis por isso também. E é nessa ideia que o Emmanuel traz para a gente. E ele continua. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal, obtendo novas interpretações na inteligência humana. A maldade hoje ela já é encarada de uma outra forma como se era naquele passado, né? É necessário que ambos convivam juntos. E ele continua. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Ou seja, quantas vezes erramos? E erro pesado, viu, gente? A carinha de santinho de todo mundo aqui, ó, é tudo bonitinho, maravilhoso. Mas imagina como que a gente não era lá no passado, quantos crimes a gente não cometeu lá no passado. E nem por isso Deus nos abandonou. Nos deu, mais uma vez, outra oportunidade para que a gente pudesse resgatar isso aí, né? Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em precipícios. Não basta apenas a gente querer evoluir e olhar para o próprio focinho, né? Ah, eu estou evoluindo, eu cuido da minha vida. É outro que não quer, o problema é dele. Já é um mal pensar assim. Então é necessário que a gente, além de evoluir, além de a gente brigar com os nossos defeitos e os nossos vícios, a gente tem que aprender a conviver com tudo isso e tentar melhorar. Fácil a nossa tarefa, não é verdade? Mas muitos conseguiram. Tem uma borboletinha aqui. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador. Sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Ele separou aqui. Vocês perceberam esse trecho? Lute-se contra o crime, mas ampare a criatura. O que ele quer dizer com isso? Vamos lutar contra tudo isso que tem acontecido, mas vamos amparar aquele que cometeu. Aquela prisão que nós colocamos aqui como exemplo, ela é muito clara. Eles ampararam, né? E deram uma nova oportunidade para ele. Deu certo? Deu. Então a gente tem que começar a tentar resgatar aquela pessoa que comete o crime, ou que... A gente está falando em crimes, mas às vezes há coisinhas pequenas que acontecem dentro de casa mesmo.
né? Aquela coisa de... Chegou em casa, o filho, a mãe está lá, trabalhou o dia inteiro. Aí a janta atrasou, o filho chega cansado, olha para a mãe e fala, poxa vida, cadê a janta? Aí agradece a mãe daquela maneira, né? Não acontece bastante isso, gente? Dentro das casas, por aí? Estou dizendo isso porque é um exemplo que eu vi, e eu achei um absurdo, né? Acontece muito. Dentro das pequenas coisas, sabe aquela coisinha de que, aquelas briguinhas entre marido e mulher, quantas oportunidades a gente não tinha de ficar calado e não brigar naquele momento? Mas não, nosso lado negro é maior, a gente vai lá e briga, né, Sandra? Então a gente tem que tomar cuidado também com essas pequenas coisas. A gente não pode ficar pensando que a maldade só vem nos crimes, nessas coisas todas, não. Ela nasce nas pequenas coisas. E isso vai ganhando uma proporção aí muito grande. Tá? O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino terrestre. E ele diz que a gente tem que combater sempre o mal. E a melhor maneira e a arma que a gente tem é combatendo com o bem. O mal com o mal já é um mal por si só. Tá? Como hoje a gente está um pouquinho adiantado no horário, a gente vai terminando por aqui e a gente abre para a segunda parte, né, Sandra? O horário está apertado, Jurandir. Você falou do João, mas também falou do Lucas, então demora um pouquinho mais. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito do tema? Não compreenderam tem nada? Mais uns 2 minutos. 2 minutinhos. Não, você estava falando, eu estava reflexionando. Esse grego, Diótrefes. dando contra É. as determinações cristãs da época, ele tinha, sobre certos aspectos, ele estava entrando mais ou menos naquela parte que Jesus disse que nós conheceremos a verdade e a verdade nos tornará livre. Uhum. É isso que ele estava dizendo, foi isso que eu entendi que você falou. Não é que ele achava que cada um de nós era o suficiente, tínhamos maturidade para procurar Deus, entendeu? Não deixa de ser verdade. Assim, Jesus não precisaria vir no mundo. Sim. Porque nem todos tinham conhecimento. Nós somos espíritos, fomos criados ignorantes e tal, mas cada um está num patamar evolutivo. No caso do Paulo, tinha uma capacidade muito grande, mas ele estava junto com o judaísmo de Moisés. Estava inserido dentro daquela religião. Então ele sabia horrores das coisas. Mas só que depois ele teve que ver o outro lado, né? Quando ele viu que ele estava errado, aí ele usou toda aquela potencialidade que ele tinha, ele não deixou de ter a sua cultura, né? Sim. A sua capacidade de expressão. Então ele continuou. Agora o João era humilde mesmo, ele veio junto com aqueles outros pescadores de Jesus, os apóstolos, ele era humilde. Talvez tivesse arquivado na sua memória integral todo um grande conhecimento que nós não sabemos, né? Porque aquele espírito estava passando aquela fase da grande alma que ele era e é. Né? É que é assim, qual que era a ideia do cristianismo? Qual é hoje a ideia do espiritismo? É a caridade. Então eles tinham uma ideia quando estava nascendo o cristianismo, de montar uma comunidade. Tanto é que a palavra igreja, o original, significa comunidade. De montar uma comunidade em Cristo. Tanto é que hoje nós estamos dentro daqui da Casa do Caminho, que na época eram chamados aqueles homens do caminho, que eram aquelas pessoas que recebiam, né, todos aqueles que passavam pelas estradas em dificuldade, eles recebiam aquelas pessoas, davam alimento e ainda ensinava, trazia os ensinamentos. Então, quando estava formando-se essa doutrina cristã, eles queriam mostrar que a caridade é que deveria estar acima de qualquer coisa. E a ideia do Diótrefes não é errada, quando você deve conhecer a Deus por si só, por dentro, é do coração que a gente entende. Só que ele errou quando ele disse que somente isso já era necessário. E onde entrava então a caridade e o amor ao próximo? E foi nesse sentido que ele se desvirtuou das ideias do cristianismo. E que o João, na hora que ele manda suas cartas, era contrariando justamente essa forma. Porque João achava, e todos nós achamos,
qual é o caminho? É a caridade, é o amor ao próximo. Isso resume todas as leis. Coisa que Diótrefes não estava fazendo naquela época. Foi nesse sentido. Muitos como eles vieram depois do cristianismo e, é claro, cada um puxou a sardinha para o seu lado. Então nós sabemos que a verdadeira pureza, a doutrina é de Jesus. Né? Sim, deve ser. Devemos seguir. E como você falou do espiritismo, tem muita gente que andou se desviando dos princípios espíritas. Né? Nós lembramos do Rodo Vieira, por exemplo, que estava juntos lá com o Chico. Te deixou só 30 segundos. Ele falou 3 minutos, eu posso falar 30 segundos. Então, você fala da comunidade, né? Comunidade é ideias em comum, né? Por isso que se formava comunidades. Né? São ideias em comum que formavam comunidade, né? A gente fala do pecado e pecador, né? Muitas vezes, muitas famílias lindas, maravilhosas, que se pode se espelhar nelas, recebem uma criaturinha cheia de problemas, de vícios, né? E as pessoas falam, nossa, uma família tão bonita, como que pode, né? Mas não é porque a família também estava merecendo, porque ela tinha que pagar o débito. Deus não é assim. Deus é pai e é maravilhoso. Ele está oferecendo uma oportunidade de, junto com aquela família, ele começar um aprendizado novo para ele. Né? Boa, Sandra. Isso daí no Amor, Casamento e Família, do Jaci Regis. Né? Vamos colar de lá. Ele fala sobre os 3 tipos de família, a compensatória, a amorfa e a passional. Então, ali você, por exemplo, a gente pega uma família compensatória, que é aquela família onde o maior número de membros da família já está voltada para o bem, as pessoas se amam dentro da família, se dão muito bem, o laço é muito firme nessa família. De repente, essa família recebe um espírito desse, né? Por que a divindade coloca justamente nessa família, e não no seu próprio meio? Justamente para dar um respiro para aquele espírito e que ele possa conviver com novos tipos, própria vibração, para que ele possa sentir um pouquinho do amor, coisa que ele não ia ter lá. Não seria melhor que ele viesse de fato nessa família? Qual o aprendizado que ele vai levar depois para as próximas encarnações? Completamente plantada, já vai ter frutos, digamos assim. Porque se ele tivesse no próprio meio, hoje a gente vê o caso grave da Palestina e de Israel, né, o que vem acontecendo ali. Então há muitos anos ali brigando entre eles, guerreando. A divindade não pega às vezes ali, ou às vezes sempre, espíritos que estão ali guerreando, retira daquele local e faz renascer no outro local. Por exemplo, o Brasil é maravilhoso para isso, porque aqui todo mundo se dá bem. Vem aqui, nasce no Brasil, vai torcer para o Corinthians, mas não vai jogar bomba, né? Quase igual. Então, e olha que eu sou corintiano, né? Então, mas ele vai sair daquele âmbito por um tempo, aprender novos valores de relação, e depois ele retorna. Ele retornando ali, vocês acham que só tem um ali jogando pedra e outro jogando bomba? Não, tem aqueles que são contrários àquelas ideias e que estão brigando. Mas a imagem, a televisão só vai mostrar a briga ali. Não mostra aqueles que estão querendo harmonizar-se, querer se relacionar ali. Muitos voltam nesse sentido. Por quê? Porque saem daquele... Às vezes é necessário respirar para que a gente possa aprender. E muito... Claro. Muito bem colocado, Sandra. Isso daí foi bom. Então tá, gente, a gente está encerrando, né, Jurandir? Por causa do nosso horário. Agradeço aí a presença de todos aí. Todo mundo parece estar meio cansadinho do dia, da chuva, né? Mas que todos tenham uma excelente semana e que Deus esteja com todos nós aí, que a gente possa guerrear, né, Sandra? Com a espada do amor. Ok? Boa semana a todos, gente.
Então nós agradecemos aqui a presença do nosso irmão Marcelo nessa noite. Nós já recebemos bastante informações a respeito desse trecho da passagem de João, né, no livro Pão Nosso. Agradecemos a Emmanuel e todos os espíritos bondosos que estão sempre nos auxiliando, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa inteligência, apurando nossos sentimentos. Então nós agradecemos todas as informações que nos chegam. Sabemos que a estrada é árdua, os compromissos que nós temos são grandes, mas que nós temos também muita ajuda, e tudo isso vem ao encontro desse nosso progresso espiritual, porque nos chegam todas as informações. Então nós não podemos alegar nenhuma ignorância, e a simplicidade do Evangelho de Jesus é muito fácil de entender, não é? O importante é conviver, é exemplificar através de tudo aquilo que Ele nos passou. Então nós vamos lembrando então de todos esses nossos irmãos, vamos pedindo aos Espíritos amigos, a Jesus, que está constantemente iluminando essa terra com seu grande amor, que possa envolver o nosso planeta com toda a alegria que nós gostaríamos que todos os corações estivessem nesse momento, participando conosco desses momentos, amenizando as dores, os sofrimentos, as misérias, as frustrações, o pessimismo, as depressões, tudo aquilo que leva a humanidade para baixo, as crises econômicas, financeiras, que mantêm as pessoas ocupadas com seus pensamentos na luta diária pela sobrevivência. Nós sabemos que o mundo está sofrendo enormemente com essa pressão econômica. E nós pedimos a Deus, nosso Pai, conhecedores de todos os seus filhos, iluminando o coração daqueles homens bondosos, daquelas inteligências de escola, que vão encontrar solução para todos os problemas do mundo, e eles estão encarnados no mundo, e nós confiamos nas diretrizes divinas, que nós teremos momentos bem felizes na Terra, porque a Terra caminha para o seu progresso a largo passo, independente de tudo aquilo que às vezes à primeira vista nos parece negativo. E Deus estará sempre conosco. Os nossos irmãos espirituais que já cresceram, já conhecem muito da vida além da nossa matéria efêmera, transitória, estarão sempre nos auxiliando através da sua influência salutar. Nós agradecemos a Deus e pedimos que ampare e proteja todos os nossos irmãos em todas as latitudes desse nosso mundo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desempregados, procurando um trabalho, aquelas famílias ajustadas, aquelas famílias não tão bem ajustadas, aquelas que têm a sua harmonia e aquelas que estão necessitando do apoio espiritual. Que os amigos da espiritualidade possam envolver todos os lares, envolvendo todos os nossos irmãos necessitados desse carinho espiritual para fortalecê-los, para que a vida se torne menos dolorosa nos momentos que toda a humanidade atravessa. Nós vibramos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, sabemos que estão lá também almas bondosas, espíritos iluminados, que conhecem o problema de cada um daqueles irmãozinhos nossos que lá estão. Então nós pedimos e vibramos por todos eles, pedindo que coloque no coração dos nossos irmãos aquela fé que Jesus nos ensinou no seu Evangelho de amor, para que eles reajam diante das adversidades e consigam recuperar a sua saúde, a sua força, para que possam estar logo no trabalho, junto dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros. E aqueles irmãozinhos nossos que já estão com as suas passagens já compradas para a volta ao plano espiritual, que eles também possam ser recebidos com muito carinho, sejam envolvidos com a ajuda angelical daqueles irmãos encarregados desse trabalho tão necessário que esses espíritos fazem em todas as partes desse nosso mundo, auxiliando nossos irmãos na sua visão espiritual da vida. Então nós vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo a todos os trabalhadores do bem, vamos iluminando, pedindo a luz também para nossos lares, para as pessoas que fazem parte da nossa vida, aqueles que estão a caminho também do progresso junto de nós, colocados junto de nós pela bondade de Deus, para que todos nós estejamos sempre em paz, em entendimento, em compreensão, dentro daquele espírito de harmonia e cooperação, para que a nossa comunidade seja bem vitalizada desse amor que Jesus trouxe para todos nós.
Se alguém tiver algum amigo, algum conhecido, algum parente, alguma criatura necessitada do apoio espiritual, alguém com doença, ou alguém preocupado, alguém depressivo, vamos mentalizar essa criatura, porque nossos assistentes espirituais estarão envolvendo ou enviando seus fluidos salutares de amor e de cura para esses nossos irmãozinhos, ou de fortalecimento para eles, principalmente se tiverem no coração esse sentimento e a busca pela essa melhora. Vamos vibrando por todos eles, os nossos vizinhos, as pessoas que nós às vezes encontramos na rua, não temos tanta amizade, mas que é um irmão nosso, que amanhã nós não sabemos, de repente vamos encontrar nesse irmão uma criatura muito querida nossa. Vamos vibrar por todos eles. Vamos vibrando também por todos os núcleos espíritas, cristãos, ou todas as crenças, de uma maneira geral, aqueles que creem em Deus, aqueles que agem com amor a favor do próximo, aqueles que praticam a caridade na sua maior pureza, ou aqueles que estão iniciando nesse trabalho, que Jesus ampare e proteja e ilumine seus caminhos, para que continue assim, para que nós encontremos na terra um dia aquele torrão lindo e sagrado que Jesus vai levar a Deus, ou vai nos dar condições de subirmos a outras esferas, onde teremos condição de trabalhar com mais alegria ainda, com mais fortalecimento e mais tranquilos. Então nós agradecemos a Deus, aos espíritos amigos e pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para encerrarmos então a nossa reunião da noite até esta parte, porque nossos trabalhos continuam até o término do tratamento espiritual com os passes magnéticos e espirituais. Vamos pedir então que todos continuem com os pensamentos tranquilos, elevados, assim como chegaram aqui, para que nós continuemos a receber então essa graça de Deus. Graças a Deus.